Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Temos estado a refletir sobre o problema do arrefecimento espiritual. E, neste segmento, vamos examinar o problema do alheamento. O arrefecimento espiritual geralmente não é um acontecimento espontâneo. Há várias causas para este tipo de arrefecimento. Duas delas são: depende da propensão de cada pessoa. Depende para aquilo que ela se inclina. Por exemplo, se tem a tendência para procurar ou experimentar diversos estilos de vida que possam ter alguma reflexão sobre a sua vida espiritual ou o propósito com que Deus criou o ser humano. O arrefecimento depende de como o indivíduo toma conta da sua própria vida. Em termos da vivência da fé, podemos comparar o incremento ou a diminuição da vitalidade da vida espiritual à qualidade e atenção que se dá a uma planta num vaso. Conforme esta planta vai sendo cuidada, esta planta mantém-se viçosa. Mas se deixar de receber os cuidados apropriados, a planta poderá murchar. O discípulo que se dedica a buscar a Deus, a ler a sua palavra, que se dedica à oração, que mantém a sua comunhão com outros discípulos de Jesus, esse discípulo estará a cuidar da vitalidade da sua vida espiritual. Mas for dando tempo e espaço àquilo que possa prejudicar a qualidade e objetividade da sua vida espiritual, o efeito será um progressivo arrefecimento na sua fé. É como quem deixa de cuidar da planta, permitindo também por isso que as ervas daninhas ocupem o mesmo vaso que a planta. Uma destas ervas daninhas é a atitude do alheamento. O que é alheamento? É aquela atitude que expressa desprendimento, insensibilidade, desinteresse e apatia. Esta atitude pode ser expressa como a inação em atividades ligadas ao seu relacionamento com Deus. Para compreender o efeito do alheamento no campo do relacionamento com Deus, consideremos a parábola que Jesus contou acerca de um rei e as bodas do seu filho. Comecemos com a leitura de Mateus capítulo 22, versículos 1 a 6. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mais adiante irei fazer referência a mais versículos desta mesma parábola. Aqui nós já lemos que o Senhor Jesus contou de um rei que fez um convite para um acontecimento muito importante. Porém, os convidados não quiseram comparecer. Diz a parábola que por 2 vezes o rei mandou chamar os seus convidados. Da primeira vez que foram chamados, eles não quiseram ir. Da segunda vez que foram chamados, eles não fizeram caso do convite do rei. Pela sua decisão, estes convidados mostraram o seu alheamento do rei. O que fez estas pessoas serem tão indiferentes ao convite do rei ao ponto de não se importarem com as bodas do seu filho? Para entender esta situação, vejamos o que diz o texto. O texto mostra que, em atitude de contraste à insistente chamada do rei, que não fizeram caso do convite. Um foi para o seu campo e outro foi para o seu negócio. O Senhor, nesta parábola, salientou o efeito do alheamento, que foi que não fizeram caso do convite do rei. Esse maior interesse pelo campo e pelo negócio, como nos mostra o versículo 5, representa o que era de maior conveniência
para estes convidados. E nesta conveniência estava a realização dos seus sonhos e dos seus planos. Nas atividades a que se entregaram estava o seu sentido de realização. Isto é, naqueles seus interesses estava o seu sentido de existência. Será que cuidar do negócio, como referido pelo texto, não seja legítimo? Claro que é importante tratar dos assuntos da vida. A questão, como indicado pela parábola, foi a insensibilidade e desapego que eles demonstraram para com o convite do rei, que eles demonstraram para com o rei. O que satisfazia o seu sentido de qualidade de vida destes convidados era precisamente aquilo em que eles investiam a sua vontade. Segundo o texto grego língua em que foi originalmente escrito, o aspecto de os convidados não quererem ir indica que era uma questão da sua vontade. Isto é, os convidados não tiveram vontade de ir às bodas. O rei contava com os convidados, porém estes mostraram-se insensíveis e indiferentes ao convite do rei. Pelo texto bíblico percebemos que os convidados não fizeram caso dos empregados do rei terem voltado a chamá-los para as bodas. Isto mostra-nos que houve insistência da parte do rei. Ele fazia a mesma questão de que os seus convidados convivessem com ele e participassem das bodas do seu filho. A insistência do rei para com os seus convidados é indicativa que ele valorizava os seus relacionamentos. E na observância da qualidade destes relacionamentos era realizado o princípio de existencialismo dentro do seu reino. Porém, estes convidados continuaram a mostrar o seu alheamento do rei. Diz Mateus 22:6 que alguns dos convidados, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quero aqui repetir a referência ao contexto muito significativo em que esta parábola deve ser considerada. O texto mostra que Jesus quis mostrar como é o reino dos céus. Lemos em Mateus 22, 1-2. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Portanto, esta parábola incorpora princípios acerca da dinâmica do reino dos céus. E são estes princípios que devemos procurar compreender para melhor perceber o efeito do problema do alheamento. O convite para as bodas do filho do rei deve ser entendido no contexto da dinâmica do reino dos céus. A referência às bodas apresenta-nos um tema profético que chama muito a atenção das pessoas que dizem seguir Jesus. A presença dos convidados nas bodas reflete a realidade da dinâmica e vitalidade do relacionamento com Deus. Diz o texto bíblico que os convidados, por não terem feito caso das bodas, que o rei os achou indignos. Mateus 22, versículo 8. Uma pessoa indigna, neste caso, é a pessoa que não merece mais a atenção do rei. O que está implícito nesta parábola que Jesus contou é que quem rejeita o convite deixa de ser considerado digno de ter um convite. Em outras palavras, quem é indiferente para com Deus não é digno de estar no seu reino. De acordo com esta parábola, os que se alheiam deixam de desfrutar da vida com o rei. O alheamento significa a não existência de comunhão com o rei. Será que o alheamento é uma coisa séria? A indiferença espiritual é a expressão de quem deixa de dar a prioridade a Deus, o que obviamente afeta a qualidade do relacionamento com Deus. A indiferença poderá começar lentamente, dando ocasião a que a atenção para com os afazeres ou distrações vá crescendo e a atenção de qualidade para com Deus e o seu reino vai diminuindo. Se a pessoa continua pelo caminho da indiferença, ela gradualmente deixa de servir a Deus com dedicação.
Quando o zelo por Deus e o seu reino começa a ter um lugar secundário na vida, é aí que o arrefecimento espiritual começa a manifestar-se. O reino de Deus é onde Deus é Senhor e onde a sua cobertura divina faz manifestar toda a forma da sua provisão. O efeito do reino de Deus é a manifestação da justiça, da paz e de alegria. A alegria do Espírito Santo, como nós lemos em Romanos 14, versículo 17. Portanto, a indiferença para com Deus é o afastamento da dinâmica de vida que existe no reino dos céus. O relacionamento com Deus requer a existência e cultivo de intimidade. Não é um relacionamento diplomático, ordenado por cerimónias protocolares. Não é um relacionamento de cooperação política para beneficiar interesses mútuos. Mas é o tipo de relacionamento que dá razão à vida que temos em Jesus. Neste relacionamento, o crente desfruta da sua vitalidade de existência em Deus. Encontramos um exemplo do que é desfrutar da vitalidade de existência em Jesus no texto de João 8,12. Neste texto lemos: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse que ele é a luz do mundo e quem o segue terá a luz da vida. Reparem, é o mesmo que estar a desfrutar da existência em Jesus. Quem segue Jesus tem em si a luz da vida. E isto, obviamente, tem muito a ver com a qualidade de vida, como desfrutamos desta vitalidade que nos é dada em Jesus. Portanto, há aqui um sentido de existência, um existencialismo em Jesus. Notemos que, de acordo com a parábola, que o alheiamento reflete-se na conduta. No âmbito do relacionamento com Deus, a indiferença é algo sério, porque é uma expressão voluntária. Conforme o que é apontado pela parábola que lemos em Mateus 22, no relacionamento com Deus, visto haver interação, o relacionamento é por isso de natureza dinâmica. O relacionamento com Deus, por ser interativo, tem duas vias que são habituais. Vimos essa dinâmica no facto de que Deus tomou a iniciativa e fez o convite ao ser humano. Portanto, esta é a via da parte de Deus, é o caminho de Deus, é a decisão de Deus, o ato de Deus. O outro lado é o ato do ser humano. O ser humano, por sua parte, aceita e participa de livre vontade neste relacionamento com Deus. A qualidade de vida do discípulo manifesta a dinâmica que é própria do reino de Deus. Portanto, o relacionamento com Deus não é de forma alguma algo supérfluo. O relacionamento com Deus também não está dependente da variabilidade das ocasiões terrenas. Ou seja, pode haver sol ou chuva, as circunstâncias podem mudar, mas o relacionamento com Deus não muda onde o discípulo se tem entregue a Deus. A seriedade do relacionamento com Deus é vista nas palavras de Jesus que lemos no fim da parábola em Mateus 22, versículo 14. O texto diz: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Este texto diz-nos que a chamada não é a garantia de o convidado ter chegado ao seu destino. Todos são chamados, porém, de acordo com a palavra, nem todos chegam a entrar nas bodas. Creio que a indiferença para com Deus e o seu convite constitui um critério segundo o qual o convidado deixa de ser pessoa digna e, por isso, não é escolhida por Deus. Com base nesta parábola que Jesus contou, vimos que há insistência da parte de Deus. Podemos dizer que todas as pessoas são chamadas por Deus. Mateus 22, versículo 9, confirma este facto. Neste texto lemos quais são as palavras do rei aos seus servos. Ele disse-lhes: E depois às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Portanto, há uma insistência da parte de Deus. Os servos, por sua parte, deviam convidar todos os que encontrassem. Mas reparemos que, de acordo com Mateus 22,14, só poucos é que são escolhidos. Com que base é que as pessoas são escolhidas?
na base da sua prontidão para estarem presentes e vestirem-se com as vestes nupciais. Nesta parábola é salientado ainda um ponto de ordem existencial e que chama muito a nossa atenção. Este ponto é exposto pela referência à pessoa que entrou sem ter as vestes nupciais. Quando os convidados do rei não fizeram caso das bodas, o rei mandou aos seus servos ir para as ruas e convidar a todos que encontrassem. Mateus 22:9. Os servos deviam ajuntar as pessoas e levá-las para as bodas. A sala ficou cheia de pessoas que festejavam as bodas do filho do rei. Todas as pessoas vestiram-se com as vestes nupciais. Durante a festa, o rei entrou para ver os convidados. Ali, ele viu uma pessoa que tinha entrado nas bodas sem estar vestido com a veste nupcial. Mateus 22, versículos 11 a 12. O rei fez questão de perguntar-lhe como é que ele entrou sem ter a veste nupcial. Notemos que nesta parábola que o rei se dirigiu à pessoa chamando-o amigo. A palavra amigo, neste versículo, segundo a expressão usada no texto grego, é a palavra heteros e refere-se a alguém conhecido, mas não chegado. O uso da palavra amigo, neste caso, expressa cortesia para com a pessoa. A palavra que significa amigo, chegado, querido, pessoa amada e pessoa de relacionamento mais íntimo é a palavra philos, onde a palavra no Novo Testamento que refere amigo, mas amigo chegado é usada, é a palavra philos. E este aspecto é interessante. Aquele rei usou a palavra heteros, pessoa conhecida, mas não chegada. Esta pessoa, sem a veste nupcial, estava presente nas bodas, porém não como pessoa chegada ao rei. Esta situação de não afeição é destacada também por ele não estar vestido com a veste nupcial. Nisto, comparando este homem com os convidados que não quiseram ir às bodas, vimos que não havia diferença de atitude. Em ambos os casos havia apatia para com o rei e o acontecimento que o rei quis celebrar. O texto diz que, perante a pergunta do rei, que este homem emudeceu, isto é, ele não teve explicação razoável para dar. Este detalhe salienta o facto de que, no estado de alheiamento, que esta pessoa perante o rei não teve argumento. No texto fica implícito que os convidados que entraram, que eles estavam vestidos com as vestes nupciais, o que é indicativo de que abraçaram o espírito das bodas. Eles participaram das bodas. Esta referência às vestes nupciais indica-nos que os que entram nas bodas tiveram o cuidado de fazer como deles era esperado. Eles entraram pela porta como convidados, indicando que entraram numa qualidade de existência dinâmica no seu relacionamento com o rei. Vestir as vestes nupciais é um símbolo de compromisso vitalizante com o rei. Quem veste as vestes nupciais e está a dizer ao rei: eu estou contigo, eu quero alegrar-me com o teu filho. Porém, os que só querem aproveitar as bodas, mas sem ter um sentido de boa vontade para com o rei, essas pessoas são os que querem permanecer no seu alheiamento. Reparemos no contraste expresso na parábola, o contraste expresso pelas bodas e as trevas exteriores. O Senhor fez referência a isso. O Senhor Jesus contou que esta pessoa que estava sem a veste nupcial foi lançada fora. Os indiferentes serão lançados nas trevas exteriores, onde, como diz o texto bíblico, há choro e ranger de dentes. Mateus 22, 13. Os convidados que não tiveram vontade de ir às bodas que o rei preparou, esses foram declarados como pessoas indignas. Ser declarado como pessoa indigna equivale a ser persona non grata. Ou seja, não é bem-vinda, é pessoa não agradável, é pessoa não aceitável, equivale a ser pessoa discordante. Em ambos os casos, os convidados indignos e que não tinham a veste nupcial, eles ficaram fora do reino. Visto Jesus ter contado esta parábola para ilustrar o que é o reino dos céus,
compreendemos que os que não são escolhidos, como referido em Mateus 22:14, que essas pessoas ficam fora do reino de Deus. Essas pessoas não têm acesso às bodas do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus. O seu destino é ficar fora nas trevas exteriores. A sua existência é num lugar onde há pranto e ranger de dentes, como Jesus disse em Mateus 22:13. Consideremos a dinâmica de existência. Pelo ensino que Jesus deu nesta parábola, compreendemos que cada pessoa decide como quer dar expressão ao seu sentido de existência, como quer viver a sua vida. O festejante, sem a veste nupcial, queria a festa, mas não queria ser identificado com o rei e com o propósito da festa. Quis passar desapercebido a estar junto com os outros. No caso dos convidados indignos, eles viram no seu negócio e no seu campo a maior motivação para a sua qualidade de existência. Em termos do existencialismo, estas pessoas queriam viver à sua maneira e segundo os seus interesses pessoais. Eles queriam viver segundo os seus ideais. Eles queriam viver segundo o que lhes desse um sentido de estarem a viver. Eles procuravam outra fonte que alimentasse o seu sentido de existência. Na parábola, os que aceitam ir às bodas que o rei preparou, esses representam os que entram na qualidade de existência que é própria do reino dos céus. Existir em Deus é participar decididamente da qualidade de vida que há no reino dos céus. O sentido de existencialismo ligado a Deus significa ter em Deus a razão da existência. Como o apóstolo Paulo disse, depois de ter declarado que Deus dá a todos a vida, em Atos 17:25, ele acrescentou no versículo 28 a seguir, porque nele, isto é, em Deus, vivemos e nos movemos e existimos. Em termos desta parábola das bodas que o rei preparou para o seu filho, existir em Deus significa abraçar a dinâmica do reino dos céus. Como já fiz menção, esta parábola teve como alvo explicar como é o reino dos céus, Mateus 22:2. O facto de as bodas terem um lugar central nesta parábola dá-nos a entender que estas ilustram a dinâmica do reino de Deus. Tendo em mente o facto de que os servos do rei saíram para o caminho a chamar todos que encontrassem para irem às bodas, será relevante compreender que todos são chamados a usufruir da qualidade de vida que existe no reino dos céus. Vejamos aqui um ponto importante. Todos são de facto chamados, porém esta chamada não é o destino. O convite para ir às bodas do filho do rei não é o destino. O destino, no contexto desta parábola, é entrar, vestir as vestes nupciais e participar então das bodas. A referência ao facto de poucos serem escolhidos, como lemos em Mateus 22:14, diz-nos algo sobre o processo de abraçar o reino dos céus. Notemos que, segundo a parábola, foram ajuntados para as bodas tanto bons como maus. Mateus 22:10. À primeira vista, seria lógico pensar que os maus não teriam acesso às bodas, mas notemos que eles entraram. Eles entraram e vestiram-se com as vestes nupciais. O que representam as vestes nupciais? Para entender o significado das vestes nupciais, o texto de Apocalipse 19, versículos 7-9, será um bom auxílio. Este texto diz: regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Este texto que li tem bastante em que meditar, porém por agora vejamos o seguinte. No versículo 8, lemos que as vestes são as justiças dos santos. Significa que esta é a justiça apropriada pelo pecador que crê em Jesus, que deu a sua vida na cruz. Podemos ler mais sobre esta justificação em Jesus noutros textos bíblicos. Passo aqui a ler.
Atos 13:39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. De acordo com o contexto deste versículo, entendemos que é por Jesus que todo o que crê no Evangelho, que crê em Jesus, que essas pessoas são justificadas. A doutrina bíblica da justificação diz que o justificado não está mais condenado. E ainda em Romanos 5:9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Este versículo e o seu contexto afirmam que é pelo sangue de Jesus que somos justificados, isto é, porque Jesus deu o seu sangue por nós na cruz, por esse mesmo sacrifício de Jesus, nós somos justificados. É por Jesus que seremos salvos da ira, ou seja, não seremos condenados às trevas exteriores. E também em Tito 3:7, nós lemos: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Está escrito que somos justificados pela sua graça, é pela graça de Deus. E sendo justificados, somos feitos herdeiros. Entendendo a parábola do rei que preparou as bodas, à luz dos ensinos bíblicos, percebemos que vestir as vestes nupciais, podendo por isso entrar nas bodas, representa vestir-se com a justiça providenciada por Jesus. Portanto, os que estavam já dentro a festejar as bodas, estes são os que foram escolhidos. Eles não foram escolhidos porque foram chamados, eles foram escolhidos por terem vestido as vestes nupciais. Esta sua postura representa aceitar o estatuto de justo, conforme é conferido ao que crê em Jesus, que deu a sua vida na cruz do Calvário, para que todo pecador que nele cresce fosse justificado. O que fazer com a indiferença? O método para lidar com o alheiamento, a indiferença, o desapego, é resistir a essas atitudes. De acordo com Mateus 22, versículos 3 e 5, os convidados não tiveram vontade de ir às bodas. O discípulo que reconhece o mal que a indiferença espiritual lhe pode fazer, deve fazer o oposto ao que os convidados fizeram. Deve resistir ao sentimento, à atitude que dá força ao alheiamento. No processo de resistir ao espírito do alheiamento, o discípulo deve confessar a Deus que tem esta fraqueza. Dizer a Deus: Senhor, eu sinto esta necessidade de me afastar, mas esta necessidade não é boa, porque é uma indiferença que eu estou a sentir e isso não é bom. E é bom nós confessarmos as nossas faltas a Deus. Também o discípulo deve pedir a Deus pelo auxílio do alto para resistir a todo o sentimento e a inclinação para o alheiamento. O discípulo que luta com sentimentos de alheiamento deve pedir a Deus que possa iluminar mais uma vez com o poder da luz do Evangelho. Peça a Deus que Ele ilumine mais uma vez com a luz do Evangelho. E à medida que vai lendo e meditando no Evangelho, o discípulo consagra-se a andar segundo a iluminação dessa mesma palavra de Deus. Mesmo que seja difícil vencer a atitude da indiferença, o discípulo com fé, na luz da palavra de Deus, mantém-se humilde diante de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, nós lemos: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Onde quer ir buscar o alimento para a sua existência dinâmica? Nesta parábola, o rei representa Deus que quer que todos no seu reino tenham um sentido realizado de existência. Os convidados que não fizeram caso do convite e a pessoa que entrou na festa sem vestir a festa nupcial, eles procuravam satisfazer o seu ideal de existência em algo que desse mais significado à sua vida, segundo a sua escolha, segundo as suas ideias. Todos que entraram na festa nupcial, estes representam os que procuram em Jesus a razão da sua existência. A sua satisfação de vida encontrava-se no seu relacionamento com Deus Pai e com o Senhor Jesus. Esta parábola apresenta duas formas de viver:
Uma é a existência fora do reino de Deus, marcada pela indiferença. A outra é viver na vitalidade de vida que é ofertada a todo o ser humano que entra no reino dos céus. A oferta de vida é clara, é para todas as pessoas. Porém, resta agora cada pessoa decidir onde quer tornar real para si a sua dinâmica de existência. Ou seja, qual vai ser a fonte da sua qualidade de vida, da sua dinâmica de vida, do seu sentido de existência. Se é no reino de Deus que deseja viver, poderá dizer ao Senhor Jesus que recebe o seu convite e as vestes da justiça. Deus convida, o convidado é que decide se quer ir ou não. Envie as suas perguntas relacionadas com a matéria refletida neste ou noutros vídeos que tenho posto no YouTube para o meu endereço de e-mail indicado ao longo do rodapé do vídeo. Também, se quiser saber mais sobre o importante tópico da salvação eterna em Jesus, use este mesmo endereço de e-mail para comunicarmos. Partilhe este vídeo com outras pessoas. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.